O que você faria se tivesse um infarto estando completamente sozinho? E se de repente sentisse uma dor no peito tão forte que parece que vai explodir e não houvesse ninguém por perto para ajudar? Você saberia o que fazer nos próximos 10 segundos? Embora pareça inacreditável, essa não é uma cena de filme. É a realidade de milhões de pessoas idosas que vivem sozinhas no Brasil e que a cada dia enfrentam o medo silencioso de sofrer um infarto sem ninguém para assisti-las. Olá, aqui é o canal Saúde e Vitalidade e somos especialistas em saúde e vitalidade na maturidade. Durante todo esse tempo, tratamos de mais de 20 mil casos relacionados a doenças do coração. E hoje queremos falar com você com total franqueza, como se estivesse diante de nós no consultório. O que você vai ouvir neste vídeo pode fazer a diferença entre viver ou morrer. Porque se você sofrer um infarto estando sozinho, suas chances de falecer são de 89%. Mas se souber o que fazer nos primeiros 10 segundos, essas probabilidades mudam drasticamente. Você pode ter até 92% de chances de sobreviver. Sabe qual é a diferença? Conhecimento. Entre a vida e a morte, a ignorância pode ser fatal. Por isso, hoje vamos compartilhar com você tudo o que aprendemos em mais de 40 anos de medicina. Algumas semanas atrás, recebemos uma ligação às 3 da manhã. Uma mulher chorava do outro lado do telefone. É um milagre. Meu pai sobreviveu. Obrigada por ensinar o que fazer. Ela se referia ao Sr. João Santos, um paciente de 78 anos que sofreu um infarto em casa, completamente sozinho e sem ajuda de ninguém. Ele conseguiu manter a consciência, realizar os passos que havia aprendido meses antes e chegar ao hospital a tempo. Quando nos reencontramos com ele nos disse algo que não conseguimos esquecer. Se eu não tivesse lembrado do que vocês explicaram, hoje eu estaria morto. E o que lhe salvou a vida não foi sorte, foi preparação. Foi ter escutado, praticado e estar pronto. Hoje queremos te dar essa mesma oportunidade. Vamos compartilhar com você os 8 passos fundamentais para sobreviver a um infarto quando estiver sozinho. E faremos isso em uma linguagem clara, direta e humana. Porque esse conhecimento não se ensina nas faculdades de medicina, aprende-se na experiência, nos corredores das salas de emergência, nas histórias de quem esteve à beira da morte e voltou. Mas antes de te ensinar esses 8 passos, preciso que compreenda algo muito importante. Um infarto nunca chega como nas novelas. Não é como na televisão, onde o personagem se segura no peito, grita e cai no chão. A realidade é muito mais silenciosa, confusa e perigosa. No dia em que o Sr. João sofreu infarto, tudo parecia normal. Ele tinha se levantado às 5 da manhã, como sempre, preparou seu café, sentou para ler o jornal, mas de repente sentiu algo estranho no peito. Não era uma dor aguda, era como uma pressão incômoda, como se algo esmagasse seu coração por dentro. Pensou que talvez tivesse jantado demais, que fosse uma indigestão, mas passaram 10, 20 minutos e o incômodo não desaparecia, pelo contrário, piorava. 30 minutos depois, começou a sentir formigamento no braço esquerdo, depois uma dor surda na mandíbula e naquele instante ele soube: isso é um infarto. Essa consciência fez a diferença. Se ele tivesse pensado claro, é a idade ou o estresse logo passa, provavelmente não estaria vivo para contar. As estatísticas não mentem. 87% das pessoas que sofrem um infarto confundem os sintomas com outra coisa. Acham que é problema digestivo, resfriado ou dor muscular. E enquanto perdem tempo valioso, o coração se danifica a cada minuto sem atenção. Agora, escute bem. Pessoas com mais de 65 anos que vivem sozinhas têm 4 vezes mais risco de morrer por infarto do que as que estão acompanhadas. E não é porque tenham um coração mais fraco, mas porque ao estarem sozinhas, muitas vezes não sabem o que fazer ou não fazem nada. Mas isso não precisa acontecer com você, porque mesmo estando sozinho, você pode se preparar, aprender o que fazer e agir no momento certo. O Sr. João não se salvou por sorte, salvou-se porque meses antes assistiu a um conteúdo onde explicamos exatamente o que fazer se sofresse um infarto estando sozinho. E quando chegou a hora, lembrou-se de cada passo. Em vez de entrar em pânico, olhou para o relógio, respirou fundo e disse: muito bem, agora devo começar passo a passo. Essa é a diferença entre quem está preparado e quem não está. Quem está preparado mantém a calma, mesmo no pior momento, porque sabe o que fazer, como fazer e em que ordem. Quem não está, paralisa,
desespera e muitas vezes toma decisões que pioram a situação. E se você tem pressão alta, diabetes, colesterol alto ou fuma, o risco é ainda maior. Mas o mais importante é isto: mesmo com todos esses fatores contra você, se estiver preparado, pode sobreviver. E não só sobreviver, pode fazer isso com o menor dano possível. O Sr. João está hoje completamente recuperado. Voltou a caminhar, ler, desfrutar dos netos, tudo graças à preparação. E você também pode fazer isso. Na próxima parte vamos te ensinar quais são os 5 sinais mais importantes que seu corpo dá antes de um infarto e como reconhecê-los antes que seja tarde demais. Porque a maioria dos infartos não acontece de repente, seu corpo avisa. Queremos que você lembre bem desses sinais. Anote-os e compartilhe, porque se algum dia você os sentir ou os perceber em alguém que ama, poderá agir a tempo. Sinal número 1. Sensação de pressão, opressão ou peso no centro do peito. Não é uma dor aguda, nem uma queimação. É como se algo muito pesado estivesse esmagando o peito, como se uma pedra estivesse pousada bem no centro do corpo. Alguns pacientes nos dizem: era como se alguém apertasse meu coração com a mão por dentro. Atenção! Essa dor ou incômodo não dura alguns segundos e passa. Costuma permanecer por mais de 15 minutos e não melhora com medicamentos comuns. Sinal número 2. Dor que irradia. Começa no peito, mas depois se estende para o braço esquerdo, às vezes para ambos os braços, para o pescoço, mandíbula ou até para a parte alta das costas. Nas mulheres, a dor na mandíbula é especialmente comum. Conhecemos pacientes que acharam que era problema dentário e, em vez de irem ao hospital, chamaram o dentista. Sinal número 3. Cansaço extremo sem motivo aparente. Se um dia você se sentir exausto, sem ter feito esforço, como se o corpo não aguentasse mais, isso pode ser sinal de que o coração não está recebendo oxigênio suficiente. Esse sinal é muito comum nas mulheres e costuma passar despercebido, mas se ocorrer junto com outros sinais, você deve agir imediatamente. Sinal número 4. Falta súbita de ar e suor frio. Você está em repouso, não subiu escadas e de repente sente falta de ar, dificuldade para respirar e começa a suar frio, mesmo que esteja fresco ou na frente de um ventilador. Esse é um dos sinais mais alarmantes e muitas vezes confundido com ataque de ansiedade. Mas se ocorrer junto com pressão no peito ou dor irradiada, é sinal claro de que o coração está sofrendo. Sinal número 5. Tontura, náuseas ou vômitos. Se de repente você se sentir tonto, como se fosse desmaiar, sentir náuseas sem explicação ou até vomitar, não atribua só a uma indigestão. Muitas pessoas tomam antiácido ou digestivo pensando que é problema de estômago, quando na verdade já estão nas primeiras fases de um infarto. E aqui vem algo muito importante: você não precisa ter todos os 5 sinais ao mesmo tempo. Com 2 ou 3 já deve suspeitar de um infarto. E se você tem fatores de risco, como pressão alta, diabetes, colesterol alto ou histórico de tabagismo, basta um sinal para que você haja imediatamente. O Sr. João, paciente que mencionamos antes, reconheceu 3 desses sinais: pressão no peito, dor no braço e cansaço repentino. E isso foi suficiente para entender o que estava acontecendo e agir sem perder tempo. Graças a isso, o dano ao coração dele foi mínimo. Hoje ele ainda caminha todas as manhãs e aproveita os netos. Queremos que você também chegue a esse ponto. Por isso, vamos agora ao mais importante deste vídeo: os 8 passos que você deve seguir se estiver sozinho e começar a sentir que pode estar sofrendo um infarto. Você não precisa ser médico, nem ter equipamento especializado. Só precisa de memória, calma e decisão. Porque mesmo estando sozinho, mesmo morando longe de um hospital, esses passos podem aumentar suas chances de sobreviver em até 90%. Então, preste atenção, escute com calma e, acima de tudo, pratique-os, porque a maioria desses passos pode e deve ser ensaiada antes que aconteça uma emergência. Nos preparamos para muitas coisas na vida, mas poucos se preparam para sobreviver a um infarto e isso vai mudar hoje. Está pronto? Vamos ao passo número 1. Assim que começar a sentir os sintomas, pare tudo o que estiver fazendo e sente-se em um lugar seguro. Não continue andando. Não pense: vou esperar mais uns minutos. Pare. Procure uma cadeira ou sofá com encosto e sente-se com as costas apoiadas. Não se jogue no chão. Sentar no chão dificulta a circulação e pode piorar seu estado. Também não fique em pé.
A prioridade é manter a estabilidade e evitar quedas. O Sr. João estava prestes a sair para caminhar, mas quando sentiu a pressão no peito, sentou no banco do hall com as costas apoiadas, e graças a isso, não desmaiou nem perdeu a consciência. Esse primeiro passo, embora simples, salva vidas. Passo número 2. Mastigue uma aspirina. Se tiver aspirina em casa, tome um comprimido de 100 mg e mastigue imediatamente. Não engula inteiro, mastigue bem e deixe dissolver na boca. Por quê? Porque ao mastigar, o medicamento é absorvido muito mais rápido, o que ajuda a dissolver os coágulos que bloqueiam as artérias. É uma medida simples, mas que pode reduzir o dano cardíaco em até 40%. Um caso claro é o da Dona Maria Silva, uma mulher de 76 anos que mora sozinha em Belo Horizonte. Uma manhã começou a se sentir mal, lembrou do que falamos num conteúdo de saúde e, mesmo nervosa, mastigou aspirina e chamou a emergência. Quando chegou ao hospital, os médicos disseram que graças a isso, seu coração quase não sofreu dano. Se você não tem aspirina em casa, não entre em pânico. Pode continuar para o próximo passo. Mas se você tem histórico cardíaco, deve sempre ter uma caixa à mão, preferencialmente em um lugar visível e acessível, como em cima da geladeira. E se for alérgico à aspirina ou tiver úlceras gástricas, evite-a e pule direto para o próximo passo. Passo número 3. Ligue para a emergência e informe seu endereço claramente. No Brasil, o número de emergência é 192, SAMU. Tenha salvo no seu celular, mas o mais importante é dar seu endereço de forma clara e completa no início da ligação, porque durante um infarto você pode perder a consciência a qualquer momento. E se não der o endereço antes, o serviço médico não saberá onde te encontrar. Por exemplo, você deve dizer assim que a ligação atender: chamo-me Carlos Souza, estou na Rua das Flores, número 123, no bairro Vila Madalena, São Paulo. Tenho dor no peito e dificuldade para respirar. Depois disso, responda com calma as perguntas do atendente. Não desligue a chamada, não exagere, mas também não minimize e fale o mais claramente possível. Passo número 4. Abra a porta da sua casa e deixe a chave ou o código visível. Este passo é mais importante do que parece. Se os paramédicos chegarem e a porta estiver fechada, perderão minutos preciosos tentando entrar. Se sua porta tem código eletrônico, escreva o código em uma folha grande de papel e cole na entrada. Se usa chave, deixe em lugar visível, como em um vaso de planta ou no tapete da entrada. Não tenha medo de ladrões. Nesse momento, sua vida é mais importante que qualquer objeto. Passo número 5. Adote uma posição inclinada a 45 graus, pernas ligeiramente elevadas. Não deite completamente, nem fique reto como uma estátua. O ideal é reclinar seu corpo para trás em um ângulo de 45 graus, apoiando-se numa cadeira ou sofá. E se puder, eleve um pouco as pernas sobre um travesseiro ou almofada. Por que essa posição? Porque assim você ajuda o sangue a continuar fluindo para o cérebro e coração, sem sobrecarregar os pulmões, nem o sistema circulatório. Se deitar totalmente, pode acumular líquido nos pulmões e se ficar muito ereto, o coração trabalha mais. Passo número 6. Envie uma mensagem de texto breve para seus familiares. Não faça ligações nesse momento. Não deve falar ao telefone, pois isso exige esforço e pode piorar seu estado. Envie uma mensagem curta, direta e sem detalhes desnecessários. Algo como: estou com sintomas de infarto, chamei a emergência. Estão me levando ao hospital. Não se preocupem, venham para cá. E não envie para uma só pessoa, envie para 2, 3 ou mais familiares. Assim você garante que alguém veja, mesmo que outro não responda. Passo número 7. Respire profundamente. Inspire durante 4 segundos e expire durante 6. Esse tipo de respiração lenta e controlada reduz o trabalho do coração e ajuda a manter a calma e o fluxo de oxigênio. Faça assim: inspire pelo nariz, contando mentalmente até 4, e expire lentamente pela boca, contando até 6. É importante que a respiração seja abdominal, não só com o peito. E se puder, faça um som suave ao expirar para que seja mais controlado. Essa técnica não só relaxa, como melhora a circulação e te ajuda a ganhar tempo. Passo número 8. Pressione o interior do seu pulso e tussa 3 vezes forte. Esse passo é pouco conhecido, mas pode ajudar em um momento crítico. Com o polegar,
Pressione firmemente o interior do pulso, exatamente onde sente o pulso, e ao mesmo tempo, tussa com força 3 vezes seguidas. Por que funciona? Porque a tosse gera pressão dentro do peito que estimula o fluxo sanguíneo e, ao pressionar o pulso, regula o ritmo cardíaco. Não substitui o atendimento médico, mas é uma ferramenta para manter você estável por alguns minutos. E esses minutos podem fazer a diferença entre viver ou não. O Sr. João aplicou esses 8 passos com total precisão. Não improvisou, não hesitou, agiu como alguém que estava preparado. 14 minutos depois de chamar a emergência, a ambulância chegou. O encontraram consciente, calmo e na posição correta. Hoje, meses depois, seu coração funciona normalmente e sua história já salvou outras pessoas que assistiram a este mesmo vídeo. Agora é a sua vez. Aprenda esses passos, escreva-os, colhe-os na geladeira, se precisar. Até agora te explicamos como agir se estiver sozinho e sentir que está tendo um infarto. Mas há algo ainda mais importante: se preparar antes que aconteça. Porque por mais que você saiba o que fazer, o ideal é nunca precisar usar esse conhecimento. E isso é possível. Ao longo da nossa experiência, conhecemos centenas de pessoas com mais de 80 anos que nunca sofreram um infarto. Sabe o que tinham em comum? 3 hábitos simples que qualquer pessoa pode adotar e que reduzem o risco de infarto em mais de 70%. Chamamos esses de hábitos de ouro. Hábito de ouro número 1. Caminhe 30 minutos todos os dias. Você não precisa correr nem fazer exercício intenso. Apenas caminhar 30 minutos por dia. O importante não é a velocidade, mas a constância. Vou te contar o caso do Sr. Antônio Costa, um homem de 82 anos que mora em Porto Alegre. Há mais de 25 anos, ele se levanta às 6 da manhã e caminha pelo parque. Não importa se está frio ou calor, meu corpo pede, me diz, conta ele. Seu último exame mostrou que seu coração funciona como o de alguém de 60 e seu único segredo é caminhar todo dia. Hábito de ouro número 2. Reduza ao máximo o consumo de sal. O sal é um dos inimigos silenciosos do coração, aumenta a pressão arterial, endurece as artérias e favorece infartos. E o problema é que a maioria de nós consome muito mais do que precisa. Evite produtos processados, embutidos, sopas instantâneas, pães industriais e comidas enlatadas. Em vez disso, coma mais frutas, vegetais, leguminosas e alimentos naturais. Dona Rosa, de 79 anos, nos confessou que no começo custou, sentia comida sem sabor, mas depois de um mês, seu paladar mudou. Agora não suporto comida salgada, me dá sede, me cai mal e desde então minha pressão está estável. Hábito de ouro número 3. Pare de fumar e de beber álcool. Não importa a sua idade. Ouvimos muitas vezes a mesma frase: já tenho 70 anos, para que parar agora? E sempre respondemos a mesma coisa: porque você ainda está a tempo de melhorar sua saúde. O Sr. Carlos, de 74 anos, parou de fumar aos 70, depois de 50 anos fumando. Achei que já era inútil, mas em 6 meses respirava melhor, dormia melhor e até voltei a subir escadas sem cansar. Nunca é tarde, nunca. Seu corpo sempre agradece a mudança. E se você já toma medicamentos para pressão, colesterol ou diabetes, nunca pare por conta própria. Esses medicamentos protegem seu coração. Se achar que não precisa mais, fale com seu médico, mas não se arrisque sozinho. E por favor, faça um check-up do coração pelo menos uma vez por ano. Um eletrocardiograma, exame de sangue e ecocardiograma podem detectar problemas antes que seja tarde demais.